Olá, olá, boa noite para você que acompanha o TJ UFSC dessa segunda-feira. No jornal de hoje, você confere as primeiras entrevistas que a gente fez com os candidatos à prefeitura aqui de Florianópolis, o potencial da vacina de Oxford em imunizar os mais velhos e um dia de mudança para os chilenos, que decidiram por uma nova Constituição. Tudo isso depois da vinheta. Bem, no Chile, com 99,8% das urnas apuradas, a gente viu que os cidadãos em plebiscito decidiram por uma nova Constituição. 78% tiveram essa decisão e 79% decidiram que, além disso, deve ser feita uma nova Constituinte com 155 pessoas que vai funcionar exclusivamente para isso. Do Palácio de La Moneda, o presidente Sebastián Piñera disse que os cidadãos, a democracia e a paz venceram a violência. A decisão acontece depois de uma série de protestos que começaram lá em 2019. Os movimentos nas ruas refletiam o descontentamento da população que não era representada pelos partidos. Em mais de um ano, as manifestações não foram sempre pacíficas. Na última semana, grupos minoritários queimaram a Igreja de Assunção. No centro do debate estavam reivindicações sobre saúde, educação e segurança e a universalização desses serviços. Outro descontentamento da população também vinha do fato de que a Constituição atual, que vigora no Chile, foi redigida lá em 1980, sob a tutela da ditadura de Augusto Pinochet. Os constituintes vão ser eleitos em abril do ano que vem, junto com as eleições municipais, e devem ter de 9 a 12 meses para redigir uma nova proposta. E bem, saindo lá do Chile e voltando aqui para Santa Catarina, agora a gente traz os dados atualizados da Secretaria de Saúde sobre a Covid-19 aqui no estado. Santa Catarina chegou aos 247.477 casos da Covid-19, uma alta de 1.391 casos em 24 horas. São 233.968 pacientes que já estão recuperados, deixando 10.468 casos ainda ativos. Isso além dos 3.041 mortos pelo vírus, sendo 13 incluídos nessas últimas 24 horas. Assim, são 3.454 infectados e 42,4 mortos a cada 100 mil catarinenses. Isso deixa uma taxa de letalidade em 1,23%. E bem, de todos esses casos, mais de 18 mil registros são daqui de Floripa, desde o início da pandemia lá em março. Esses números, sem dúvidas, e os desdobramentos dele são um desafio para o gestor que assume no ano que vem e que vai ganhar as eleições que começam no dia 15 de novembro. Quer saber quais que são as propostas, como que esse prefeito vai lidar com esses desafios? É só você começar a acompanhar a série de entrevistas que o TJ UFSC fez com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis, que começa hoje. Entrevistou 8 dos 10 candidatos à prefeitura e começa a exibir hoje e vamos até quinta-feira. São 2 entrevistas por dia. Todos os candidatos tiveram os mesmos critérios, isonomicamente, as mesmas medidas e os mesmos tempos de resposta. Hoje a gente começa com as entrevistas do candidato Alex Brasil, do PRTB, e Angela Min, do Progressistas. E bem, indo para a primeira entrevista, o candidato Alex Brasil, do PRTB, tem 44 anos, é advogado, foi assessor parlamentar do deputado estadual Gessé Lopes, do PSL, e é líder do movimento Vem Pra Direita Floripa. A entrevista que ele deu pra gente, você confere agora. São 2 perguntas muito pertinentes. A questão do saneamento básico é uma que, infelizmente, a atual gestão deixou muito a desejar, gastou 21 milhões na parte de saneamento básico, e, ao nosso modo de ver, foi um dos piores, porque tem até dejetos sólidos navegando aí pela nossa faixa continental, beira-mar, e inclusive na própria Lagoa da Conceição. Então, a gente pretende tratar com muito carinho essa parte de saneamento básico e entendemos que só metade da população de Florianópolis hoje tem tratamento de esgoto.
E na outra parte da econômica é justamente enxugar a máquina pública, na verdade, acabando com cargos comissionados, que são, na verdade, muitas vezes cabide de emprego. A gente não entra aí refém de ter que dar emprego e cargo comissionado para ninguém. Vamos tratar as questões públicas com seriedade, trazendo técnicos e abrindo processo seletivo, enxugando, assim, a questão que envolve a máquina pública. E agradeço, então, a pergunta, apesar de ser só 1 minuto para responder. Verdade, temos que criar recursos, meios e mecanismos para poder fazer o dever de casa. Quando você, como um gestor atual, contrata muita gente para cumprir promessa de campanha, você, na verdade, deixa de dar ao interesse público devido ao fim do erário. Então, a gente pretende enxugar a máquina pública, através disso, enxugar os gastos desnecessários da gestão pública, e dar o destino ideal ao cidadão pagador de impostos, o seu devido cuidado e o tratamento do saneamento básico. Então, a pergunta meio que dá uma continuidade na primeira, nós precisamos conseguir recursos para fazer, na verdade, o que não está sendo feito, que é dar o devido processo legal à questão do saneamento básico e, assim, através disso, conseguir atender 100% das pessoas que precisam dessa atenção e desse devido cuidado com o tratamento do saneamento básico. Minutos para falar sobre isso, porque desde que eu me dou por gente, eu vejo gente em campanha de prefeito prometendo mundos e fundos e não faz absolutamente nada. Eu tenho 3 pautas principais aqui: a criação da Secretaria do Mar, que vai cuidar principalmente da situação marítima, do transporte marítimo. Nós temos que quebrar o monopólio de transporte hoje, que é só esse ligado aos ônibus, que não atende ao anseio da população. Temos já um contato direto com uma empresa alemã para trazer o aerotrem para a nossa cidade. É um projeto inovador, isso vai, inclusive, não apenas ajudar na mobilidade urbana, mas também potencializar o turismo, já que seremos aí uma referência de uma nova modalidade de transporte. E também temos a situação clara de que precisa rever essa quantidade imensa de lombadas que existe aqui, diz respeito ao Código de Trânsito. Trataremos também com cuidado a questão da sincronia dos sinais, que não existe praticamente sincronia nenhuma nos nossos semáforos, aproveitando melhor também aquela terceira faixa, quando for possível, para poder, no momento de fluxo, dar 2 faixas em sentidos que possam utilizar melhor ali a continuidade do fluxo. E agora indo para a entrevista da candidata Ângela Min, do Progressistas, que atualmente é deputada federal por Santa Catarina. Ela já ocupou esse cargo, mas também já foi prefeita de Florianópolis. Ela ocupou o cargo por 2 mandatos, de 1997 até 2005. Ela é graduada em Matemática e mestre em Engenharia do Conhecimento aqui pela UFSC. A entrevista que ela deu pra gente, você confere em seguida. Eu entendo que é um grande desafio de qualquer gestor, né? Principalmente a partir da pandemia, né? Nós precisamos ter protocolos de segurança sanitária bem claros para a população como um todo. Eu entendo que alguns mecanismos eles vieram para ficar, eles não vão, quer dizer, o álcool, a máscara e o distanciamento, ele realmente vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, mas há necessidade de se pensar além desse protocolo da segurança sanitária. Nós temos que ter um plano claro, e eu tenho trabalhado bem isso, tenho colocado já nos meus programas, da recuperação econômica do cidadão, que a partir de um determinado momento passamos a ter 2 crises, do desemprego e do corona. Ter um foco muito claro de preparação da mão de obra para as novas atividades econômicas, para a verdadeira inclusão e recuperação econômica. Eu entendo que há necessidade de se rever o protocolo com a Casan, né, ou até outra alternativa a partir da nova lei de saneamento básico, e que nós tenhamos metas claras, o município
tem que cobrar essas metas dessa empresa que é contratada pelo município, que é a Casan, é fazer com que nós tenhamos rede de esgoto, com estação de tratamento e sem um distanciamento muito grande. Há condições hoje de fazer pequenas estações para atender uma comunidade, para atender um loteamento, até atender um prédio. Mas o desafio maior não é apenas a estação, a rede, mas também fazer com que o cidadão ligue de maneira correta na rede de esgoto e não na rede pluvial, que ainda acontece muito. E aquelas pessoas que têm dificuldade financeira, subsidiar essa ligação de maneira correta e automaticamente acompanhar as ligações para que nós tenhamos a vulnerabilidade, a qualidade de vida que o cidadão merece. Entendo que há necessidade de nós atualizarmos o sistema integrado de transporte coletivo. A Antônio Edu Vieira, a duplicação da Antônio Edu Vieira, que liga a Beira-Mar Sul com a Beira-Mar Norte, ela tem que sair do papel, nós a deixamos viabilizada com recurso em caixa para fazer a obra e a viabilização das indenizações que são necessárias. Essa obra é de vital importância para o atendimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, rever, mas não adianta pensar única e exclusivamente a melhoria do sistema de Florianópolis se nós não pensarmos na grande Florianópolis. Há necessidade de avançar nesse sentido, nós deixamos um plano pronto, ele foi atualizado pela administração estadual anterior, ele tem que ser retomado, mas, acima de tudo, ele tem que ser implantado. A integração com a Grande Florianópolis é de vital importância, com outros modais, a bicicleta, o barco, para que nós tenhamos, na região, um transporte de qualidade que respeite o cidadão. E bem, para finalizar o jornal com uma notícia relativamente esperançosa sobre as vacinas. O jornal Financial Times revelou que a vacina de Oxford pode ter, abre aspas, uma resposta robusta entre os mais idosos. Essa que era uma das grandes preocupações, uma vez que os mais velhos são justamente quem está, via de regra, no grupo de risco do novo coronavírus. O imunizante, que é feito em colaboração com a AstraZeneca, teve poucas respostas negativas entre os idosos. Isso é um bom sinal, já que os mais velhos tendem a ter um sistema imunológico mais fraco. Especialistas ainda falam em comemorar com cautela, porque isso não necessariamente garante a eficácia da vacina. Vale ressaltar que essa vacina está em fase final de testes e o governo brasileiro, junto com a Fiocruz, tem parceria firmada com a farmacêutica e uma encomenda de 100 milhões de doses. E bem, o TJ UFSC fica por aqui, fechando a edição dessa segunda-feira, mas você ainda pode conferir mais coisas das nossas produções nas nossas redes sociais. A gente volta amanhã com mais entrevistas com os candidatos à prefeitura e mais da nossa cobertura diária. Até lá e tchau, tchau!